Olá, como vamos? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus Cristo, ok? Deixa o seu like, toca o sininho, se inscreve no canal, compartilha, comenta e assista, irmãos, os vídeos até os finais de cada um deles, ok? Eu vou pedir que você toque aí, agora mesmo, lá no like. E também eu vou pedir que você espalhe um pouco mais os vídeos, peça aos seus conhecidos, seus parentes, seus aderentes, as pessoas mais próximas a você, que se inscrevam no canal para nos ajudar, tá bom? Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, tem um texto na Bíblia que é muito interessante, o qual as pessoas às vezes se atrapalham no entendimento. Tem um entendimento equivocado. É em Mateus capítulo 7, verso de 1 a 5, que nos diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está na tua, ok? Ou no teu, melhor dizendo. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens ainda a trave no teu olho, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bens para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha aí. Eu queria que alguém me explicasse, esses que defendem, que dizem que nós não podemos julgar as pessoas, julgar as causas. Eu queria que alguém me explicasse onde é que Jesus está dizendo que a gente não deve julgar. Aqui nesse texto ele está dizendo como não julgar. Ele não está dizendo para você não julgar, ele está dizendo como não julgar, certo? Porque ele diz assim que para você tirar o argueiro do olho do teu irmão, para você vir tirar o argueiro do meu olho, o seu olho precisa estar limpo. Até porque para você não tirar errado, para você enxergar direito e talvez aquilo que eu não esteja enxergando. É muito simples. É um conselho do Senhor Jesus para que a gente não venha cair no erro religioso, onde as pessoas julgam outro pelas vestes, ok? Onde as pessoas julgam outro pelo um erro que todo mundo está sujeito a errar. E aí quando se erra, tem uma parte da igreja que gosta de julgar e condenar, mas esquece de olhar para si mesmo. Paulo diz que nós devemos nos examinar antes de você tentar tirar o argueiro de alguém, tentar tirar o cisco do olho de alguém. Você primeiro tem que se examinar, ver se você está apto, ver se você está capaz de fazer isso para que o irmão aceite. Jesus está nos aconselhando, não faça como os hipócritas, não queira tirar o argueiro, o cisco do olho do teu irmão se você está praticando também a mesma coisa. Não queira dizer ao mentiroso que pare de mentir se você mente. Não queira dizer aquele que enrola para parar de enrolar se você enrola. Ou seja, você está com a trave no olho e quer tirar do teu irmão. Em momento nenhum Jesus disse para nós não julgarmos. Pelo contrário, na última frase, lá no último versículo, ele vai dizer: para que você possa tirar o argueiro do olho do teu irmão, você primeiro precisa tirar o seu. Depois que você tirar o seu argueiro, depois que você tirar o seu cisco, aí ajude o seu irmão tirando dele. Ou seja, depois que você parar de mentir, você aconselhe para que ele não minta. Depois de você parar de enrolar, você diz para ele não enrolar, porque isso é ruim, porque você enrolava e agora não enrola mais. A Bíblia diz: aquele que é sujo, suje-se mais, e aquele que é limpo, limpe-se mais. Então, você tem que se limpar primeiro, para depois ajudar a limpar os outros. É isso que Jesus quer dizer. Em momento nenhum, Jesus diz nesse texto para eu não julgar. Nesse texto está dizendo para eu não julgar de maneira errada, de maneira equivocada. Agora, os pastores, Nutella, a liderança que quer ser benquisto, que aceita aí essa, desculpa a expressão forte, essa patifaria no meio evangélico, certo? Eles aí dizem que não, venha, pode ficar do jeito que você está, praticar o que você bem entende. Aí eles aceitam, entendeu? Porque eles rendem algo interessante. É isso, esses pastores que querem ser benquisto,
Quem quer ser amigo do pecado, do sistema mundano, será inimigo de Deus, irmão. Nós estamos aqui sim para julgar as atitudes das pessoas, para julgar o comportamento das pessoas e, segundo a Bíblia, se estiver errado, nós aí mostrarmos o caminho certo. Como é que você vai julgar, não é? Como é que você vai fazer um juízo correto se você não julgar, irmão? Pelo amor de Deus, o seu filho da direita erra e o seu filho da esquerda não erra. Você tem que colocar os dois para fazer um julgamento. E essas pessoas que dizem que nós não podemos julgar, elas julgam diariamente. Todos os dias você tem que fazer um julgamento de alguma coisa, irmãos. Como é que a gente pode entrar por esse erro e achar que estamos certos? Jesus, nesse texto, em momento nenhum, ele aconselha você não julgar. O aconselhamento, a exortação de Jesus aqui é para que você não julgue de maneira equivocada, de maneira errada, de maneira hipócrita, entendeu? Pedindo às pessoas para parar de mentir, você mentindo. Pedindo às pessoas para parar de enrolar e você enrolando. Essa é a interpretação correta desse texto. Então, em momento nenhum nesse texto, Jesus disse que é para você não julgar. Agora, ele está dizendo nesse texto para você não julgar errado, porque senão ele estaria caindo em contradição. Por quê? Eu digo que ele estaria caindo em contradição com a sua própria palavra. Porque em João, no seu capítulo de número, deixa eu ver aqui, João, capítulo de número 7, verso 24, diz o seguinte: não julgueis segundo a aparência. Está vendo o aconselhamento de novo? Você não deve julgar segundo a aparência. Ou seja, julgar porque o camarada é preto, o outro é branco, um é loiro, o outro é moreno. Não julguei segundo a aparência de carros, né? O irmão tem um carro legal, o outro irmão não tem, está em atrito, aí você tendencia por causa da aparência, entendeu? Mas, o versículo continua dizendo, mas julgai segundo a reta justiça. O que é de César tem que ser de César, querido. O que é de Deus tem que ser de Deus. Isso é um julgamento, isso é uma separação. Entendeu? Jesus não pode cair em contradição. Como é que ele ia falar uma coisa lá, né, no texto que nós lemos aqui, né, e depois falar outra em Mateus 7, de 1 a 5, e depois em João, né, 7:24 ia falar outra. Não, o entendimento ali em Mateus 7:15 está dizendo para não julgar hipocritamente. E aqui está dizendo para você julgar corretamente, segundo a justiça, segundo a reta justiça de Deus. Como é que você, irmão, vai fazer separação da luz e das trevas? Se você não julgar, como é que você vai separar o verdadeiro pastor do falso pastor? Como é que você vai separar o verdadeiro profeta de Deus do profeta falso? Entendeu? Você tem que julgar, mas segundo a reta justiça de Deus. Mas aqui ainda diz assim, em Provérbios também 21 diz o seguinte, Provérbios 21:3, fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Como é que você vai fazer justiça se você não julgar? Como é que você vai fazer justiça, certo? Segundo a justiça de Deus, se você não julgar, entendeu? Não adianta, Deus não vai querer o seu sacrifício. Outro texto, outro versículo aqui que nos mostra a respeito do julgamento, que as pessoas têm tanto medo desse julgamento. Mateus 3,18 diz, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E o que é isso? É você julgar entre o certo e o errado. Quem está certo, quem está errado. São versículos que nos ajudam a afirmar que nós temos sim capacidade de julgamento. Como nós então julgaremos o mundo junto com o Senhor Jesus? Irmão, para com isso. Você tem que julgar sim. Julgar, mas julgar segundo
a reta justiça do Senhor. Em 1 João 4:1 diz o seguinte: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha aí. Como é que você vai descobrir o falso profeta se você não julgar, querido? Essa filosofia, essa doutrina está errada. Essa doutrina de dizer que você não pode julgar está errada. É uma doutrina humana, é uma doutrina demoníaca, ok? Para livrar aqueles que querem viver erradamente, erroneamente. Mas você não, você vai procurar julgar segundo a justiça de Deus. Amados, 1 João 4:1 diz: amados, não creais a todo espírito, mas provai. Se os espíritos são de Deus ou não, mas provai, mas examinai, mas julgai se esses espíritos são de Deus ou não. É isso que a palavra quer dizer. A Bíblia diz também em Êxodo 18:13: e aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. O povo. O próprio Moisés julgou o povo. Quem é que está espalhando essas coisas no meio da igreja que você não tem autonomia, não tem autoridade para julgar? Deus te deu capacidade mental, Deus te deu inteligência para discernir o fruto ruim e o fruto bom, irmãos. Você tem sim capacidade, Deus te capacitou para você fazer a reta justiça no julgamento. Julgue corretamente. Se saia desses profetas, se saia desses pastores Nutella que querem ser bem-quisto. Para você entender aquilo que Jesus disse em Mateus 7, de 1 a 5, você tem que ponderar e ver se eu julgar de maneira errada, se eu estiver errado, se eu estiver com cisco, eu não posso tirar o cisco do olho do meu irmão. Se eu estiver com a trave, eu não posso tirar a trave do olho do meu irmão. Primeiro eu tenho que tirar a trave do meu olho, para depois tirar do irmão. Se eu estiver com cisco no meu olho, eu não posso de forma nenhuma tirar o cisco do olho do meu irmão. Mateus 7, de 1 a 5, quer nos falar isso, quer nos advertir que para você corrigir alguém, você precisa estar correto. Jesus diz em João 7:24, se eu não me engano, o texto que nós estamos aqui lendo, João 7:24, que nós devemos julgar segundo a justiça de Deus, a reta justiça. Então você primeiro se limpa, olha o que diz a Bíblia: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é correto, fique mais correto, para poder ajudar no julgamento de ajuda. Você julga para ajudar, para que aquele irmão ou aquele cidadão não cometa tal erro. É isso que nós temos que prestar atenção na palavra de Deus e não tentar distorcer e interpretar a palavra de Deus ao nosso bel prazer. Julgue, meu irmão, julgue mesmo, mas julgue segundo a reta justiça de Deus. E Deus vai te dar entendimento no nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Espero ter te ajudado, espero ter te esclarecido esse texto e você continue firme e forte. Vá julgando, discernindo o que é bom para você, o que não é bom para você, o que pode entrar na sua casa, o que não pode. Isso é um julgamento. Faça isso e você vai bem diante de Deus, ok? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.